Visagismo na micropigmentação. Isso mesmo, gente, nós podemos usar o conceito, as ferramentas do visagismo para estar entregando um trabalho personalizado para as nossas clientes. Vou falar um pouquinho agora da ferramenta e como ela surgiu, para a gente começar esse conteúdo, tá? O visagismo é uma ferramenta ali que surgiu, que foi criada pelo maquiador francês Fernand, lá na década de 30, tá? É uma técnica que consiste nos pontos chaves, da face da cliente, para ter algo que realmente realce, as principais características da nossa cliente, tá? Então, cada pessoa é diferente da outra. Então, se a gente vai fazer um trabalho, faz tudo de forma padronizada, aquilo não vai harmonizar, com o conjunto, do rosto da nossa cliente. E foi isso, que levou à criação dessa ferramenta. A gente usar os pontos, de cada cliente para estar harmonizando, tá bom? Então, na maquiagem é utilizado, para fazer o contorno da forma correta, qual cor é mais adequada. Já na micropigmentação, a gente utiliza essa ferramenta para tamanho correto da sobrancelha, formato que melhor valoriza o rosto daquela cliente, tá? Cores, colorimetria, pigmentologia, tá? Caimento dos fios. Hoje o que a gente mais vê, infelizmente, são profissionais que trabalham de forma padronizada, Você vê que todos os trabalhos delas são muito parecidos, Parece que foi feito ali, ó, igualzinho, foi feito com uma régua, com um molde. Mas isso, gente, não traz resultados realistas. O resultado realista, ele é personalizado conforme as características da nossa cliente. Se ela tem ali fiozinhos que crescem no início, mais para cima, e na cauda ela é toda para baixo, mais conhecida como oriental, nós temos que seguir esse formato, tá bom? Com o fiozinho ali da mesma espessura do fio da nossa cliente. Normalmente quem tem sobrancelha oriental tem fios bem fininhos, tá? É uma característica, não uma regra, tá? E também normalmente quem tem essa sobrancelha oriental, ela costuma ter uma sobrancelha mais curta, tá? Então, nesses casos, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar seguindo exatamente ali o caimento dos fios da cliente. A gente vai deixar essa sobrancelha um pouquinho mais comprida, mas de forma bem sutil, tá? Para que ela não perca a naturalidade, tá bom? Então, da mesma forma que eu tenho sobrancelhas que crescem, o início para cima e a cauda toda para baixo, nós temos sobrancelhas que elas crescem toda para cima. Então, não faz sentido eu fazer nessa sobrancelha um direcionamento, bilateral, por exemplo, que ela cresce, chega no meio, metade desce, metade sobe. Não faz sentido, tá? Para não conseguir chegar, num resultado harmônico, com um olhar visagista, eu vou ter que seguir fazendo essas tramas também para cima, tá? Eu não posso cruzar o fiozinho natural da minha cliente com o fiozinho da micro. Também da mesma forma, para quem tem sobrancelhas bidimensionais. Aí sim, nós vamos estar utilizando os fios que descem e sobem, tá? Então eu vou sempre analisar o caimento natural da minha cliente, tá? Hoje, infelizmente, 99% dos procedimentos que a gente vê, na internet são bidimensionais, independente do caimento natural dos fios da cliente. Isso não é o correto se tratando de trabalhos realistas. Sobre formato de rosto. Kátia, antigamente a gente via muito falar, rosto redondo, a sobrancelha tem que ser assim, rosto quadrado tem que ser do outro jeito, tá? Isso caiu em desuso. Normalmente, o que a gente vai levar em consideração? Tamanho do nariz, tamanho da boca, tamanho dos olhos, tá? É feito todo um mapeamento, naquele rosto, pra gente chegar no resultado ideal, tá? Mas sim, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, um rosto muito miúdo, um rosto pequeno, nós não vamos fazer uma sobrancelha muito grossa. Nem um rosto um pouquinho maior, a gente vai fazer uma sobrancelha muito fina. Temos sim que levar em consideração a sobrancelha que a cliente tem, porque normalmente a sobrancelha natural da cliente é o que mais fica bonito pra ela, tá? Mas nós, como micropigmentadoras, temos o trabalho de estar melhorando e valorizando, preenchendo falhas, fazendo pequenas alterações, para que aquela cliente ela não perca a identidade, que ela se olhe no espelho, ela se identifique e se sinta mais bonita, tá?
Acontece muito de vocês verem por aí pessoas que fizeram e mudaram totalmente a sobrancelha das clientes e elas não se identificam, elas não se veem ali, né? Tirou totalmente a cauda, fez uma sobrancelha que antes era reta, fez ela ficar arqueadona. Então, assim, não é o nosso propósito. Nosso propósito é valorizar a beleza natural da nossa cliente, tá? E usando essas técnicas de visagismo, nós vamos conseguir esse resultado, tá? Mas o visagismo ele não consiste só no formato, e sim também na cor. Como que eu vou chegar na cor ideal para a minha cliente? Eu vou sempre observar a cor dos fios da sobrancelha, tá? Porque tem cliente, a minha, por exemplo, eu tenho uma raiz, ó, ela é um castanho, um loiro escuro, e as minhas sobrancelhas são naturalmente mais escuras do que a raiz do meu cabelo. Então eu vou estar sempre seguindo a cor da sobrancelha. Eu não pinto a minha sobrancelha, ela é realmente dessa cor, tá bom? Então, se eu faço um fio muito claro, você vai ver que ali não é natural, não ficou natural. A intenção da micro é que realmente os fiozinhos se misturem ali, que seja praticamente imperceptível ali de longe, tá? Que a gente só consiga realmente ver quando chegar bem pertinho. É isso que a gente tem que vender para as nossas clientes. Realismo, naturalidade. Isso vale para a técnica de fio a fio, tá bom? Tem que ser um trabalho realista. Decidir a cor que é a que mais se assemelha com a cor natural dos nossos fios, né? Lembrando que no caso de pessoas que pintam as sobrancelhas, a gente tem que ter uma atenção especial. Principalmente, né, isso acontece muito no caso das ruivas. Agora virou uma febre, né, o ruivo, alaranjado, cobreado. Então, nesses casos, nós temos que sentar com nossas clientes e ter uma conversa, né? Se ela pinta a sobrancelha de ruivo, também da mesma cor que ela pinta o cabelo, às vezes não compensa a gente estar fazendo uma sobrancelha mais acobreada, porque se ela volta para a cor natural do cabelo dela, ela tem uma sobrancelha alaranjada, não é interessante, tá? Então, às vezes a gente faz um castanho aí mais aquecido, né, mais puxado ali para um acobreado mesmo, do que o laranja em si. Tá? Mas normalmente as próprias ruivas naturais e algumas pessoas que pintam o cabelo de ruivo acabam não pintando a sobrancelha, né? Se for aquele castanho mais clarinho, tá bom? Então sempre eu vou ter que tomar esse cuidado também, tá? No caso de pessoas que pintam as sobrancelhas. Definir a cor, observar o caimento, né? Definir a trama de fios que eu vou estar utilizando naquela sobrancelha. Eu tenho que definir o formato. Como assim definir o formato, Kátia? Eu sempre vou dar preferência para estar realmente trabalhando com o formato que a cliente já possui, tá? Clientes que têm sobrancelhas mais arredondadas, provavelmente é aquele formato que valoriza o rosto dela, tá? Então, assim, eu vou trabalhar. Eu tenho um ponto alto mais falhado, um início que quase não tem fios, né? Às vezes dá uma leve arqueadinha, nada muito fora ali do que ela já tem, né? Às vezes preencher um pouco mais a cauda, porque ela é bem ralinha, né? Então, assim, eu vou trabalhar com o que eu tenho ali. Tem casos que eu vou fazer realmente uma transformação? Existe sim. Faço só em últimos casos mesmo. Quando aquela cliente ela tem uma sobrancelha extremamente caída, né? O que eu opto nesse caso? Abaixar um pouquinho o início, levantar um pouquinho a cauda sem sair fora da estrutura da cauda da minha cliente, tentando preservar o máximo possível de fios daquela cauda, tá? Mas aí eu vou conseguir um resultado de sobrancelha mais reta, tá? Nesses casos, você vai ter um antes e depois impactante. Aquele que você olha assim, nossa, que diferença! A sua cliente provavelmente ela vai assustar um pouquinho ali no início, mas ela vai acostumar e vai gostar muito do resultado, tá? Também acontece muito quando há perca de fios, né, por retirado em excesso, aquelas sobrancelhas que antigamente, né, estavam na moda, arredondadas, muito finas, que foi tirando muitos fios ali e elas não crescem mais. Nesse caso, sim, eu posso também fazer, né, uma transformação maior, fazer fiozinhos de micro ali onde não tem, sempre dando preferência por fazer na parte de baixo das sobrancelhas, que é onde fica mais disfarçado, né, aquela micropigmentação, e é também um local que normalmente é retirado esses fios, na parte de baixo. O pessoal retirava com a intenção de deixar a sobrancelha mais alta, né, mais arqueada.
E hoje nós sabemos que não é retirando aqui na parte de baixo que a gente arqueia a sobrancelha, e sim, igual eu expliquei pra vocês, abaixando um pouquinho no início, levantando levemente aqui o ponto alto, tá? Então, nesses casos em que é tirado, né, muito ali na sobrancelha, fazer um efeito mais arqueado e acaba ficando arredondado, a gente pode sim estar trabalhando com fios. Normalmente é utilizada a técnica de fios e sombra para estar dando mais volume ali onde não tem fios. Outro caso que a gente tem um pouco mais de liberdade de criação é quando a pessoa tem alopécia, tá? Quando não tem fiozinhos ali. Mas, Kátia, como eu vou fazer uma sobrancelha numa pessoa que não tem sobrancelha? Então, neste caso, é fundamental que o profissional tenha um olhar visagista. Tem que olhar naquele rosto e saber onde ele vai colocar aquelas sobrancelhas, né? O mapeamento é fundamental para isso. E eu sempre oriento para as minhas alunas a começar pelos pontos que eu tenho, para estar encontrando os demais pontos na marcação. Então, eu primeiro vou ver aonde vai finalizar ali a cauda das minhas sobrancelhas. Vou pegar uma linha e vou traçar cantinho do nariz, cantinho do olho, eu vou achar o fim da minha sobrancelha, tá bom? Então ali é o primeiro passo. Depois eu vou achar o centro do meu rosto. O centro do meu rosto é uma informação que eu tenho, né? Depois disso eu jogo ali 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Kátia, mas sempre vai ser 2 centímetros entre uma sobrancelha e outra? Não, gente. É uma medida, né, meio que universal. Praticamente todas as sobrancelhas elas vão ter ali mais ou menos 2 centímetros. Mas não é uma regra. Que existe exceções, tá bom? Sobrancelhas que já são naturalmente muito abertas, às vezes a gente fecha só um pouquinho, tá? Não vai fechar ali para ficar os 2 centímetros, tá bom? Então eu sempre vou observar o rosto da minha cliente. Ah, Kátia, mas eu já ouvi falar que eu vou estar utilizando aqui a abinha do nariz para mim estar definindo essas linhas, né? O início das minhas sobrancelhas. Mas pensem comigo, uma pessoa que tem ali um nariz, né, mais largo, eu vou estar começando essas sobrancelhas mais abertas, não faz muito sentido, tá bom? Tem casos sim que vai realmente conciliar, né, o início das sobrancelhas com a abinha do nariz, mas outros casos que não. Então, por isso nós temos que analisar, temos que ter esse olhar, tá? E esse olhar a gente vai desenvolvendo com o tempo. Nós temos que buscar informações sempre, mas com o tempo a gente vai tendo esse olhar clínico, né? Você já bate o olho naquela sobrancelha e você sabe o que vai fazer. Então, assim, definir, né, o finalzinho da minha sobrancelha, o meio do rosto, o início das sobrancelhas, o que eu vou fazer? Nós vamos tatear aqui, né, na nossa cliente para estar achando esse ossinho que fica ali logo acima da cavidade do olho. É em cima desse osso que fica nossas sobrancelhas. Então, eu achei aqui o ossinho, então eu já vou traçar a minha linha, né, de baixo e a de cima que define ali a espessura da minha sobrancelha, tá bom? Tateei aqui, ó, também o ossinho. Eu vou definir também aqui o meu ponto alto, onde vai ser o meu ponto alto. E vou ter o resultado da minha sobrancelha, o projeto da minha sobrancelha. E vocês podem reparar que ele vai ser personalizado para nossa cliente, porque ele leva em consideração o tamanho do nariz, o tamanho do olho dela, tá? Então vai ser algo exclusivo para ela. Mas, Kátia, como que eu vou estar implementando o visagismo no meu atendimento de micropigmentação? Então, tudo começa, né, com um atendimento, com uma entrevista com a nossa cliente, tá? Ela vai estar preenchendo a ficha de anamnese e também a gente vai fazer várias perguntas, tá? Para nossa cliente. Se ela prefere um efeito mais marcado, um efeito de fio a fio, que é mais natural, porque muitas vezes essa cliente ela chega com uma ideia fixa ali, que ela quer fio a fio, porque ela vem em todo lugar que o fio a fio é mais natural, é a técnica mais avançada, mais moderna, mas muitas vezes ela chega com uma rena, é aquela pessoa que ela vive maquiada, tá? Que ela gosta realmente de uma sobrancelha marcada. Então, gente, se ela vive maquiada e gosta de sobrancelha marcada, ela não vai ficar satisfeita com procedimentos de fio a fio. Então, nós como profissionais temos que chegar e falar para ela, olha, eu percebi que você gosta, né, de uma sobrancelha mais marcada e talvez a técnica de fio a fio não seja mais indicada para você, né?
Então, isso a gente tem que sentar com a cliente e conversar. Você vê que aquela cliente também é uma pessoa mais meiga, né? Mais ali, na dela. Neste caso, se eu fizer uma sobrancelha muito arqueada, né? Chama atenção, essa cliente ela não vai ficar confortável, tá? Da mesma forma, aquela pessoa que é mais extrovertida, né? Que gosta realmente de chamar atenção, se você fizer uma sobrancelha mais reta ali, ela também não vai ficar satisfeita. Se a sobrancelha dela comporta fazer um arqueamento, nesse caso você vai sim dar preferência para fazer uma sobrancelha mais arqueada, tá bom? Sobrancelhas retas, nem sempre a cliente quer que arqueia. Tem clientes que têm sobrancelhas naturalmente mais retas e elas não gostam de sobrancelhas arqueadas. Então, assim, tem muitos profissionais que acham que todo mundo quer sobrancelha arqueada, gente. Então, isso não é uma verdade. As sobrancelhas arqueadas estão na moda? Sim, ainda estão muito na moda, está sendo muito utilizada, mas não é toda cliente que gosta do efeito. Tem muitas que chegam com a sobrancelha arqueada e falam assim: Kátia, eu não gosto dessa quina, se referindo ao arqueado, que é algo que quase todo mundo pede e ela tem e não gosta. Então, assim, tem que tomar cuidado nesses casos também. Às vezes, dá pra fazer aquela sobrancelha linda e arqueada naquela cliente, mas ela não gosta. Então, por isso é importante eu levar em consideração o gosto da minha cliente. Afinal, a sobrancelha vai estar no rosto dela e ela que tem que gostar. Nós, como profissionais, temos o papel de orientar qual é o melhor formato para ela, tá? Mas a decisão final sempre vai ser dela. Tá, Kátia, mas a minha cliente gosta de uma sobrancelha dessa grossura, bem comprida. Nesse caso, eu vou orientar a minha cliente: olha, o seu rosto não comporta uma sobrancelha tão grossa, tá? Se a gente fazer ela comprida dessa forma, seu olhar vai ficar caído. E 99% das clientes, elas vão acatar ali a sua informação, né, a sua orientação. Então, nós temos que passar credibilidade, né, que realmente a gente sabe o que tá falando e orientar. Tá? Mas nós vamos fazer somente após a aprovação da nossa cliente, tá bom? Então, gente, a sobrancelha não é apenas fazer fiozinhos, nós temos que analisar a personalidade da nossa cliente para chegar ao melhor resultado, que realmente combina, né, não só com a fisionomia, né, com o rosto da minha cliente, mas também, né, com a personalidade dela. Então, gente, a gente tem que prezar por um trabalho personalizado. O que acontece muitas vezes? A nossa cliente chegar no nosso estabelecimento, né, com uma foto de um famoso. Olha, eu quero a minha sobrancelha desse jeito aqui. Às vezes aquele formato, além de não combinar, é inviável fazer naquele rosto, não tem como. Então, cabe a nós profissionais informar, né, a inviabilidade, a impossibilidade de estar fazendo aquele procedimento. E mostrando os fatores que realmente impedem aquela sobrancelha ser realizada, tá bom? O formato do rosto não comporta, os fios da nossa cliente não permite que a gente trabalhe daquela maneira, não vai combinar com o rosto dela. Não é toda sobrancelha que eu vou conseguir fazer um formato específico, tá bom? Eu sempre tenho que analisar o que dá para ser feito. Não adianta eu querer inventar, né? A sobrancelha reta, eu vou lá e jogo a cauda lá em cima. O que acontece nesse caso? Eu vou ter que tirar a sobrancelha da cliente, né, fazer outra cauda com micro. Aí na hora que a sobrancelha da cliente cresce, ela fica com duas caudas. Isso não valoriza o olhar da nossa cliente, muito pelo contrário. Ter duas sobrancelhas não é algo normal. O que a minha cliente quer é que o resultado fique realista, tá bom? Então eu sempre tenho que tomar cuidado. Muitas vezes o que a cliente te fala que quer não é o que realmente ela quer. Tá bom? Você, como profissional, tem que explicar isso pra ela, certo? Então, gente, fatores como formato de rosto, cor de pele, a expressão facial da nossa cliente conta muito na hora de definir o estilo, né, e o design daquelas sobrancelhas, tá? Questão de expressão, Kátia, o que seria isso? Eu sempre vou dar preferência, né, para deixar aquela sobrancelha o mais neutra possível. O que seria isso? Né? Se eu, por exemplo, deixo a sobrancelha muito próxima, a sobrancelha vai ficar assim, ó, né, como se fosse uma expressão de brava. Então, aquela cliente, ela vai ficar 100% do tempo dela como se ela estivesse brava. E isso não é legal, tá? Da mesma forma, se eu arqueio demais, ela sempre vai ficar com cara de espanto, né? Também não é uma boa, tá? Aquela sobrancelha que ela é neutra,
ela possibilita que nós tenhamos expressão. Quando eu quero fazer um olhar mais, né, sensual, quando eu tô espantada, quando eu tô brava, e eu não vou ter aquela expressão fixa, tá bom? Da mesma forma, a pessoa que acaba, infelizmente, indo num profissional que faz uma sobrancelha mais alta que a outra. Ela vai estar ali com aquele ar como se estivesse te questionando o tempo inteiro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Sobrancelhas caídas, por exemplo, quando a gente tá chorando, você vê que a sobrancelha, ela fica, o início fica mais alto que a cauda. Então, fica aquela expressão triste, de cara de choro. Gente, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer micropigmentação. Às vezes a cliente nem tem sobrancelha caída, tá? E a profissional, ela às vezes vai marcar, ela marca a sobrancelha da cliente com a cliente deitada, e na hora que ela levanta, vê que a sobrancelha ficou caída, tá? Então, uma coisa que é muito importante, gente, quando vai fazer a marcação, né, o mapeamento para micropigmentação, senta sua cliente na maca, porque a maior parte do tempo dessa cliente ela vai estar em pé, ela vai estar sentada, tá? Então, a gente tem que levar em consideração a expressão, né, a musculatura do rosto na posição em pé, tá? Porque se ela tem uma musculatura mais frouxa, né, devido à idade, na hora que ela deita, aquela musculatura ela vai relaxar. O que acontece? Muitas vezes, quando relaxa, você faz a marcação, ela fica de uma forma deitada. Na hora que ela fica em pé, fica de outro jeito. Então, tem que tomar muito cuidado. Sobrancelhas também naturalmente caídas, nós vamos trabalhar de forma que a gente consiga deixar ela ali pelo menos neutra. A cauda da nossa sobrancelha, ela pode ser classificada de 3 formas. Sobrancelha neutra, que é quando a cauda, aqui o ponto do final da cauda, ela é da mesma altura do ponto inicial, tá? Sobrancelha caída é quando a cauda, ela tá abaixo dessa linha, né, do ponto inicial. E sobrancelha positiva é quando ela tá um pouquinho acima, tá? A sobrancelha positiva, ela é aceitável, tá? Fica bom também, mas não é para todas as pessoas. 80% da população tem a sobrancelha neutra, tá? Que é o que a gente também deve dar preferência para estar fazendo. Já a sobrancelha caída, gente, evitem de todas as formas. É uma sobrancelha que nunca vai valorizar um olhar, tá bom? Outra coisa que é muito importante no visagismo, a hora de definir ponto alto, por exemplo. O ponto alto da minha sobrancelha sempre vai ser aqui mais na lateral, que eu uso para orientar minhas alunas. Sempre ali 65% da sobrancelha é corpo, 35% é cauda, tá? 2/3, 1/3, porque aí eu vou deixar um olhar mais aberto. Se eu coloco o ponto alto exatamente no meio da sobrancelha, fica parecendo sobrancelha de palhaço, literalmente, tá? E o ponto alto no início fica olhar caído, tá bom? Definir o ponto alto, eu também tenho uma outra regra que é o seguinte: o início da sobrancelha sempre vai ser mais grosso, né, do que o meio e o fim, tá? O meio ele pode ser um pouquinho mais fino ou da mesma espessura, mas nunca mais grosso, né, ou fino demais. Tem essas proporções para ficar realmente um resultado harmônico, tá bom? Então, gente, o visagismo ele exemplifica a personalidade daquela cliente após o resultado, tá? Uma pessoa feliz, por exemplo, ela não pode ter uma sobrancelha fechada, tá? Se ela é realmente aquela pessoa muito espontânea, né, que conversa com todo mundo, aí você põe uma sobrancelha fechada, não combina com a personalidade dela. Por outro lado, alguém que tem uma característica ali mais firme, durona, você não pode fazer, né, uma sobrancelha diferente disso. A profissional ela vai conseguir obter, né, esses detalhes através da conversa informal com a cliente dela. Tá? Então sempre a gente separa ali uns minutinhos para estar fazendo essa entrevista com a sua cliente. Vai fazer toda a diferença no resultado final. O visagismo ele une as características visuais, estéticas e de personalidade da cliente, tá? Resumindo, é isso, gente. É as características, mas a personalidade que faz o resultado ideal. Então, gente, a área da beleza ela não tem mais espaço para trabalhos iguais, tá? Sempre busque personalizar seu trabalho, tá? Deixar algo exclusivo para a nossa cliente. Realmente entender o que ela busca, tá? Qual que é a técnica que ela tem em mente, o resultado que ela quer, né? Com a micropigmentação, a personalidade dela, analisa
qual que vai ser o formato que mais vai se encaixar para aquela pessoa. Ela realmente tem que se olhar no espelho e se identificar com aquele resultado, tá bom? Então é muito importante eu levar em consideração o que ela já possui, eu fazer melhorias, mas de forma muito sutil, mas nunca deixando de levar em consideração o que a minha cliente busca. Eu sempre coloco a minha cliente sentada e entrego o espelhinho para ela e falo assim: o que você gostaria de estar melhorando, tá? Ou corrigindo nas suas sobrancelhas, e deixa ela me falar. A partir daí eu já vou ter uma boa noção no início para a gente estar fazendo essa análise, tá? Para a gente chegar no resultado perfeito. Então, gente, o visagismo é isso, é um conjunto de técnicas, tá? Que é usado para valorizar a beleza em um rosto, tá? É usado na maquiagem, em cosméticos, em tintura, corte de cabelo, design de sobrancelhas, micropigmentação. Então, é importantíssimo nós trabalharmos com o visagismo, tá? Realizando sempre esse estudo de característica, né, física e psicológica da nossa cliente, da personalidade da nossa cliente. Então, recapitulando, né, o visagismo inicia lá na entrevista com a nossa cliente para saber qual que é, né, as características de personalidade dela, tá? Segundo, nós vamos analisar as características físicas, o formato do rosto, né, e das sobrancelhas, tá? Cor, caimento de fios, espessura dos fios, tá? Não adianta fazer fios extra finos em todo mundo, nem todo mundo tem fios naturais finos. Gente, tem que ter lâminas de calibragem mais grossa. Aquele fio grosso, se eu faço fio fininho, não fica bacana, não fica legal. Além de não preencher, a cliente vai ver o resultado e vai achar estranho, porque o fio dela é grosso, vai ficar destonado ali daquele fiozinho fino, tá? Então eu preciso realmente trabalhar com a espessura correta, né, da minha lâmina para ter um resultado mais próximo dos fios naturais da cliente, tá? Então eu vou definir a espessura do fio, a cor do pigmento, tá? Vou definir formato. Mas, Kátia, só com o visagismo eu já vou conseguir uma sobrancelha realista? Não, gente, o visagismo é uma ferramenta fundamental para quem quer ter resultados realistas. Uma coisa que vocês têm que focar muito é no mapeamento. O mapeamento que eu utilizo hoje, ele tem, né, ali os pontos chaves que eu tenho que seguir, mas o resultado final ele fica personalizado porque ele leva em consideração os componentes do rosto da minha cliente. Se a cliente tem um olho um pouco maior, né, vai ficar diferente porque eu levo em consideração o tamanho do olho. Se a boca da minha cliente é uma boca pequena, que nem a minha, então na hora que eu vou fazer o mapeamento, eu vou levar em consideração o tamanho da boca dela e o resultado vai ficar personalizado para ela. Esse mapeamento ele foi desenvolvido baseando-se na proporção áurea, tá? Que é uma proporção que usa medidas ali que foram estabelecidas com uma medida do rosto perfeito, tá? Mas eu sempre vou buscar a perfeição? Não, gente. A naturalidade não é o perfeito. Não são fios exatamente ali no mesmo espaçamento, da mesma curvatura. Isso fica muito mecanizado, tá? O natural são fios ali, né, que se misturam realmente, que não seja exatamente um igualzinho ao outro. É bom sim a gente ter ali um padrãozinho, né, um tamanho mais ou menos de espaçamento, até porque aqueles fiozinhos milimetricamente iguais não é natural. O natural é fios mais despojados, tá? A gente faz ali sim, um padrão de espaçamento entre fios para ficar um trabalho bonito, tá? Você olha assim, é um trabalho limpo, que tem realmente uma coerência ali entre o fios e os fiozinhos, né? Tem ali, né, uma distribuição proporcional, mas aquele negócio de eu fazer o trem exatamente na mesma proporção, no mesmo tamanho, no mesmo espaçamento, não fica natural, tá bom? Até porque os nossos naturais não são assim. Mas, Kátia, quando você fala ali em resultado harmônico, o que seria isso? Então, gente, harmônica é o que está em harmonia, né? No caso, com o nosso rosto. Seja proporcional, simétrico, regular, congruente, né? Conforme as nossas características. O simétrico, por exemplo, a gente vai buscar deixar o mais simétrico possível.
Mas o nosso rosto ele é naturalmente assimétrico. Você pode perceber que um lado nunca vai ser igual ao outro, tá? Não só nas sobrancelhas, nariz, boca, olho, tá? É bem raro você encontrar pessoas que têm uma simetria maior. Existem sim pessoas que são mais simétricas que as outras, mas o normal é um lado ser sempre um pouquinho mais diferente do outro. E também não é só no rosto, tá, gente? O nosso corpo em si. Um braço não é igual o dedo de uma mão, não é igual o dedo da outra, tá? Às vezes uma perna é um pouquinho mais grossa que a outra. Então, gente, o assimétrico é o natural, só que tem assimetrias que são, né, muito acentuadas, que realmente incomodam a pessoa. Então, nesses casos, nós temos que analisar, tá? Fazer um projeto para fazer esse ajuste. Às vezes a cliente tem uma sobrancelha muito mais alta que a outra, tá? O que eu faço nesses casos? Às vezes eu abaixo um pouquinho a sobrancelha, levanto um pouquinho a outra. Nesse caso, a gente vai conseguir ali um resultado mais simétrico, tá? Mas ainda vai continuar uma diferencinha ali. Eu não posso simplesmente tirar toda aquela sobrancelha e fazer uma nova, tá? Que eu posso orientar também para minha cliente. A gente trabalhar em conjunto, né, com o Botox. Porque às vezes só o Botox não resolve o problema dela. E também só a micropigmentação não resolve. Então a gente pode trabalhar ali com técnicas em conjunto, tá bom? Mas a assimetria é algo normal, é algo que é natural do ser humano, tá bom? E proporcional, gente, proporcional é aquilo que eu falei, né? Um rosto mais delicado, pequeno, não comporta uma sobrancelha muito grossa nem muito grande. Já um rosto maior, né? Você tem ali uma proporção maior, realmente cabe uma sobrancelha mais grossa. Se você fazer muito fina, ela não vai ficar harmônica com aquele rosto, tá? Então, assim, são fatores que a gente tem que levar muito em consideração. Kátia, o que seria esse compasso áureo que o pessoal fala? Gente, o compasso áureo ele é um instrumento que é utilizado no design de sobrancelhas, né, que facilita ali o encontro, né, do ponto alto, e utilizando ali a caneta em gel branca e o lápis, facilita, né, na marcação da sobrancelha, tá? Pode ser substituído pela linha, né, para marcação de linha, que é a que eu uso atualmente. Tem profissionais que fazem essa marcação com um pedaço de papel, aquelas toalhas de papel, né, interfolhadas, dá sim para também estar fazendo essa medição. Qual que é a melhor? A que você melhor se adaptar. Então é válido testar. Hoje eu uso, né, a linha porque eu acho mais fácil, tá bom? Mas o compasso ele ajuda bastante também nessa marcação. Outra ferramenta que ajuda muito na hora de fazer o projeto, né, visagista, é o mapeamento, é o paquímetro. Sim, é aquele paquímetro convencional, que é usado para várias coisas, várias funcionalidades, desde medir peça, medir tamanho, né, de equipamentos. A gente encontra em ferragista, né, em loja de cosmético, porque também é muito usado no design, é achado em papelaria. Ele é um instrumento de medição, tá? E sim, ajuda muito na hora de definir ali as medidas, né, da gente achar as medidas da nossa sobrancelha, tá? Outra ferramenta que é usado muito, né, na marcação é uma régua, daquelas maleáveis, pode ser uma régua de escola. Tem também réguas que tem ali um cortezinho pra gente encaixar no nariz, que é desenvolvido especificamente para fazer o mapeamento, que facilita bastante também. Mas a régua convencional que a gente compra em papelaria, desde que ela seja flexível, ela também serve para estar fazendo essas marcações, para a gente achar as medidas. Ela pode ser tanto usada sozinha, tanto em conjunto com o paquímetro, tá bom? E falando de régua, tem uma pergunta que eu sempre recebo. Kátia, posso usar aquelas réguas que já vem um molde ali, né, da sobrancelha? Gente, não, tá? Normalmente essas réguas que vem molde, elas nem se encaixam em nenhum tipo de sobrancelha que a gente vê por aí. Elas foram desenvolvidas para fazer rena, tá? E eu, particularmente, eu não uso nem para isso. A rena que eu faço, né, até mesmo design simples eu faço mapeamento também. Então não aconselho usar aquele tipo de régua, tá? Essas réguas vocês podem estar usando para treino. Quando você vai pegar ali um papel para desenhar, né, a sobrancelha para treino, se você tem uma reguinha, né, que você já tem um formato, fica mais fácil para
você treinar os fios. Então, assim, para isso é bacana. Agora, para fazer na cliente, não recomendo, ok? E eu sempre vou ter que fazer marcação, Kátia, na hora de fazer micropigmentação. Olha, o ideal é fazer, gente. Tem profissionais hoje que têm muita experiência, que já tem um feeling, né, que consegue estar fazendo o procedimento, né, sem marcação e consegue resultado bacana, tá? Mas principalmente para iniciante é muito importante fazer a marcação, tá? Treinar bastante para realmente dominar a forma de fazer, realmente dominar a técnica de marcação. Principalmente porque no começo a gente não tem aquela visão, né, que um profissional mais experiente tem. Então, tendo marcação, a gente vai ter mais confiança de estar executando o trabalho. Tá? Essa marcação ela pode ser feita tanto com lápis dermatográfico, né, caneta em gel. Existem outras formas, tem profissionais que usam aquele batom de retoque, sabe, de cabelo, passa ali, né, naquele batom, faz a marcação. Então, a gente sempre vai testar. Eu já testei, por exemplo, esse batom eu não gostei porque fica muito resíduo, deixa aquela marcação mais poluída, tá? Mas tem profissionais que gostam, né, e não vê nenhuma dificuldade de trabalhar com ele. A caneta em gel, tem profissional que prefere trabalhar com ela. Já tem outros que quando vai usar, por exemplo, o anestésico, acaba perdendo a marcação, por isso preferem lápis dermatográfico, tá? Então, normalmente eu uso um conjunto, né, de lápis com caneta gel, tá? Eu uso os dois. Tem outras canetas também, né, que foram desenvolvidas, né, para micropigmentação específico. Então, a gente tem várias opções de marcação. Lápis branco também de olho é usado. Então é isso, gente. O visagismo ele é a junção da análise de personalidade com a análise, né, do rosto, realmente das características do rosto da nossa cliente. Juntando, né, pra gente conseguir um resultado perfeito e personalizado, né, que realmente vai trazer o resultado que a nossa cliente busca.